Bom dia! Na semana passada eu divulguei aqui no canal um vídeo feito pela Aba Filme em 1940, em cores, sobre a visita do então presidente Getúlio Vargas aqui ao Ceará. Hoje nós vamos ver um dos reais motivos, e que não foram divulgados, dessa visita de Getúlio Vargas aqui no Ceará em 1940. Vamos lá! Pois bem, Getúlio Dornelles Vargas foi presidente do Brasil por duas oportunidades. Na primeira vez ele foi presidente de 1930 até 1945. Ele entrou no poder através de um golpe de Estado. O presidente eleito, o paulista Júlio Prestes, foi impedido de assumir e Getúlio Vargas, gaúcho, assumiu a presidência da República. Em 1937, ele declarou uma ditadura aqui no Brasil, que foi conhecida como o Estado Novo. Então, de 37 até 45, havia controle da imprensa, censura, não havia liberdades e garantias individuais, era a ditadura do Estado Novo. Getúlio Vargas era uma pessoa personalista, uma pessoa centralizadora e uma pessoa que tinha ideais muito mais ligados ao nazifascismo do que aos ideais libertários, de liberdade, de liberalismo das outras potências, como Estados Unidos, como Inglaterra. Pois bem, em 1940, em outubro de 1940, Getúlio Vargas fez uma visita aqui no Ceará, e essa visita foi documentada então pela Aba Filme em cores, que é raríssimo um filme dessa época em cores, e que mostra a cidade, mostra os carros, mostra o tipo de roupa e mostra também Getúlio Vargas e o interventor, que era o senhor Menezes Pimentel. Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele destituiu todos os governadores dos estados e colocou interventores, ou seja, pessoas de sua confiança no comando dos estados e no comando das cidades, das principais cidades, Fortaleza sendo uma delas. Então, em 1940, ele veio aqui para o Brasil, veio aqui para o Ceará, fazer uma visita aqui em Fortaleza e algumas cidades aqui próximas. Mas o que pouca gente sabe é a real razão pelas quais Getúlio Vargas veio aqui visitar o Ceará. E vamos conhecer isso hoje nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então, em 1940, o mundo estava vivenciando a Segunda Grande Guerra Mundial. A Alemanha havia invadido a Polônia e a Inglaterra e as demais potências europeias declararam guerra contra a Alemanha, que se juntou à Itália, a fascista Itália de Benito Mussolini. Os Estados Unidos e a América em geral, em primeiro momento, eles tomaram uma posição mais isolacionista, ou seja, o confronto era um confronto mais europeu, não era um confronto mundial, e eles que se resolvessem por lá. Mas, já antevendo um ataque em solo americano, os Estados Unidos eles começaram uma política, diferentemente daquela política do Big Stick, do pau grande, do Theodore Roosevelt. Na época o presidente americano era o Franklin Delano Roosevelt, democrata, primo do Theodore Roosevelt, que foi presidente de no começo do século XX. E era uma política mais de integração, ou seja, os Estados Unidos eles queriam integrar os demais países da América para que os Estados Unidos exercessem a posição natural deles de líder da região num eventual conflito, para que esses países da América ficassem aliados dos Estados Unidos. Até porque o Brasil, por exemplo, tinha uma posição estratégica muito interessante com relação à África, com relação à Europa. É tanto que os americanos vieram aqui em 1942, 43, instalaram bases aqui no Nordeste do Brasil justamente por essa posição geográfica mais favorável. Mas uma coisa movimentava a máquina de guerra: a borracha. E naquela época a borracha ela era gerada através do látex, que era extraído dos seringais, e que havia muitos seringais na região da Amazônia. Só que na região da Amazônia existiam mosquitos e existiam doenças tropicais que
faziam com que a extração desse látex e a extração de outros produtos naturais da Amazônia fosse bastante complicada. Então, a Fundação Rockefeller, que era uma fundação do Instituto Rockefeller, do Sr. Rockefeller, que era um milionário americano, multimilionário americano da indústria do petróleo, eles financiavam também, com a ajuda do governo americano, várias expedições médicas, tanto aqui para a América Latina, principalmente para a região do Nordeste da Amazônia, quanto para a África, para tentar erradicar, para tentar achar tratamentos ou curas para essas doenças tropicais. E muitos dessas pessoas que iam para a Amazônia para explorar o látex eram pessoas aqui do Nordeste. Então, aqui em Fortaleza, havia o escritório central das doenças tropicais, principalmente da doença da malária, que ficava onde era o Castelo do Plácido. E esse médico americano, Fred Soper, ele veio aqui para o Brasil justamente para estudar o mosquito Anopheles, para estudar a malária aqui no Brasil e para estudar possíveis tratamentos ou possíveis prevenções para que esses nordestinos que fossem para a Amazônia como soldados da borracha, eles conseguissem trabalhar e não morressem ou não tivessem muitos problemas com a malária. Além disso, o Fred Soper, ele tinha medo de que esse mosquito, ele porventura acabasse chegando também nos Estados Unidos e acabasse gerando uma epidemia de malária lá no território norte-americano. Então ele veio aqui para o Nordeste do Brasil e se encontrou em 1940, 16 de outubro de 1940, com o presidente Getúlio Vargas. Claro, nessa época, 1940, o Brasil era neutro e o Brasil tinha, até porque havia muitos militares de origem alemã ou de origem italiana aqui no Brasil, e esses militares eram mais propensos que o Brasil se aliasse às potências do eixo, né, Alemanha e Itália, mas também havia militares e havia embaixadores e pessoas que queriam que o Brasil se alinhasse com os americanos. Como Getúlio Vargas fazia esse caminho dúbio nesse início de confronto, até para tentar extrair também benfeitorias dos dois lados, ele não pôde divulgar esse encontro que teve com o Fred Soper, porque senão, se os alemães ou se os italianos soubessem que ele estava se encontrando com médicos americanos aqui para malária, e justamente para tentar essa exploração do látex na Amazônia, os alemães poderiam ficar chateados e poderiam achar que o Brasil estava se alinhando mais aos Estados Unidos. Havia também aqui no Nordeste do Brasil, na verdade no Brasil todo, pessoas, brasileiros e até descendentes de alemães e italianos, que também agiam como espécies de espiões e ficavam mandando mensagens para a Alemanha, para a Itália, eram chamados de quinta colunas. Essas pessoas, brasileiros ou descendentes de alemães ou italianos, eram pessoas que depois alguns foram presos, alguns foram deportados, e durante a guerra foi feito um combate a esses espiões. Aqui, ó, é a Praça Luiza Távora. Aqui era onde ficava o Castelo do Plácido, que naquela época, 1940, era utilizado pelo governo do estado nessa secretaria contra as doenças tropicais, principalmente contra a malária. E aquela foto, ó, tem Getúlio Vargas saindo de um desses castelinhos que eram utilizados como auxiliares ao Castelo do Plácido, ao Palacete do Plácido, ele saindo com o médico americano, infectologista, que veio aqui justamente para oferecer uma solução para a malária, né, o combate do Anopheles, do mosquito. Então está aqui a foto histórica, um desses castelinhos aqui, Getúlio Vargas aqui em 1940, outubro de 1940, visitando aqui o Ceará. Nós estamos na Cidade das Crianças, ó. Getúlio Vargas, em 1940, visitou aqui, andou e fez até um comício, um mini comício aqui, ali, né? Com as normalistas aqui e tal, acompanhado do prefeito de Fortaleza. E a gente viu o busto em Getúlio Vargas, em homenagem a ele, na praça, próximo hoje à Polícia Civil, a Delegacia Central da Polícia Civil. E aqui é a Igreja do Coração de Jesus, aqui atrás, onde tem esse domo aqui, ó. Estamos aqui na Cidade das Crianças, ó, e uma coisa interessante, tem esses castelinhos que foram feitos na época para as crianças. Esse aqui, em particular, ele foi construído com pedras que vieram lá da Barra do Ceará. Você vê que são pedras totalmente diferentes, umas pedras meio que parecem até ter sido retiradas do oceano e tal, de coral, porque dizem que eram pedras
que foram utilizadas no Fortim de Santiago, né? A primeira fortificação construída aqui em Fortaleza, na região do Rio Ceará, por Pedro Coelho de Souza, né? Uma das primeiras pessoas a vir colonizar aqui o estado. Olha, nós estamos aqui é a José Jataí, e aqui é onde passava a estrada de ferro de Baturité. Esse vagão aqui eles vão colocar, vai ser um monumento em homenagem às pessoas que morreram nos campos de concentração que houve aqui no Ceará, na época das secas, na época de Getúlio Vargas e tal. E vai ser nessa região aqui. Aqui também, próximo ao Norte Shopping, havia a hospedaria Getúlio Vargas, que era onde o pessoal, os soldados da borracha eram aquartelados, eram colocados, e daqui eles rumavam em direção a Belém, em direção a Manaus, em direção a Rondônia, ao Acre, para fazer a exploração do látex, para fazer a borracha para a máquina da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui no estádio Presidente Vargas, o estádio municipal, e aqui tem tipo um mini museu, ó, que é as arquibancadas como eram, a bicicleta do cabo que vendia salgadinho aqui. O estádio é de 41, era o estádio municipal, e só na década de 50 mudou o nome para estádio Presidente Vargas. Aqui nós estamos no cruzamento da Barão de Estudas com a Santos Dumont, e aqui, ó, foi a primeira agência bancária de Fortaleza a oferecer o serviço de caixa eletrônico. Isso na década de 1980. Agora com vocês, fazer tudo que você quiser. garota, não seja louca não. Veja pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca não. Veja pra quem dá seu coração. Pra você, bicho. Sei que todo mundo quer você. Olha, o Bruno tinha falado uma história aqui que eu não tinha acreditado. Aí que é o Bruno aqui, ó. Mas vamos ver, ó. Aqui nós estamos na Praça General Tiburcio. Tá ali o busto do General Tiburcio, que lutou na Guerra do Paraguai. Aqui, ó, a primeira igreja de Fortaleza, aqui, que é a Igreja do Rosário. A Academia Cearense de Letras, tem a estátua da Raquel de Queiroz. E essa praça aqui é popularmente conhecida como Praça dos Leões. Por quê? Porque tem essas duas esculturas aqui. Esse leão macho e a leoa ali atrás. Essas esculturas foram feitas aqui pela Fonderie d'Art du Val d'Osne, em Paris, no século atrasado. Só que tem uma lenda que diz que a prefeitura encomendou as estátuas, pagou, e as estátuas deviam ser sentadas aqui e deviam ser finalizadas aqui. Só que como a prefeitura, aí a empresa veio lá de Paris, sentou as estátuas aqui e tal, e quando ia finalizar, a prefeitura não deu calote, não pagou. Então o que a empresa fez? Colocou no leão masculino aqui o órgão sexual feminino, aqui atrás, ó. Você vê aqui, ó. Aqui no leão tem o órgão sexual feminino. E na leoa colocou testículos. Para fazer essa rolagem da prefeitura que não paga as estátuas do leão. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Aqui a leoa, ó. São bem feitas as estátuas. Com aqui, com testículos. Aqui, reza a lenda, né? Não sei se é verdade, mas tá aqui, na Praça General Tiburcio, conhecida como Praça dos Leões. E a estátua é bonita, não, Bruno? É. Aí. Muito perfeita a escultura dos dois leões, amigo. Oi, leão. Lá de Paris, viu? Essa estátua. É isso aí, rapaz. Esses garotos estão fazendo o maior sucesso. Realmente esses meninos são umas feras, mora. Exato, bicho. Essa é a maior dupla do Brasil. Vou te Você, eu contar. ouvi você cantar. Esse terceiro leão aqui, ó, você também não consegue ver não, viu? É, parece que a lenda é de verdade. Aí, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Com o Bruno aí. É isso aí. Show de bola. Aproveite a sua cidade. Até domingo que vem. Legal no Parque Cocó. Vamos lá. Diga logo, por favor, seja lá o que Deus quiser. Eu só quero teu amor.